Nós vamos aqui primeiro nos versículos 18 e 19. Eclesiastes, logo depois, Salmos, Provérbios, você vem Eclesiastes, tá? Glória a Deus. Já encontraram? Diz assim, irmãos: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para nelas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Amém? Amém. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender aqui, entender, que a prosperidade, irmãos, ela é dom de Deus. Amém? Amém. A prosperidade é dom de Deus. E como todos os dons, irmãos, é necessário que nós buscamos ele. Amém? Tem tantos dons na Bíblia, se você for lá em Coríntios, você vai ver que tem o dom da palavra, o dom da profecia, o dom, sabe, são vários dons. E a prosperidade é um deles. Amém? A prosperidade é um deles. A prosperidade é um dom que Deus dá para nós quando nós buscamos ele. Agora, prosperidade, irmãos, prosperidade não é riqueza. Amém? Prosperidade não é sobre ser rico, não é sobre ter muito dinheiro, e também não é sobre ter muitos bens. Prosperidade é um estado, o estado onde você vive, irmãos, confortável, como nós vimos aqui, irmãos, nesses versículos, que a Bíblia diz, irmãos, o sábio diz: eu vi uma coisa boa, uma boa e bela, o comer, o beber, o gozar do bem de todo o seu trabalho. Quer dizer, a prosperidade, ela é algo que você conquista, um dom que você recebe, e através do seu trabalho, você vai conquistar coisas, você vai conquistar, irmãos, aquilo que é necessário para que você tenha uma vida estável. Amém? Então, prosperidade é um dom de Deus, e quando você recebe esse dom, você consegue, mesmo com o seu trabalho, porque tem muita gente que acha que porque às vezes ele é um trabalhador, ou porque às vezes ele tem um salário fixo, ele nunca vai ser próspero. Ele nunca vai ser próspero. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Prosperidade, você não compra, você não negocia ela com Deus. Amém? Eu sei que você já ouviu muito isso na tua vida, que para você ser próspero, você precisa às vezes dar um monte de coisa para Deus, não é assim que você ouviu até hoje? Se você não der, você não tem, você não vai receber. Se você não entregar, e não é nada disso, irmãos. E não é nada disso. A prosperidade você não negocia. Senhor, eu vou dar tanto e o Senhor me devolve tanto. Não é nada disso. A prosperidade é um dom. Você coloca a tua vida na presença de Deus, você se esforça para andar na presença de Deus, você busca a Deus, irmãos, através da palavra, através da oração, você busca o conhecimento e através disso você recebe esse dom. E esse dom que Deus te dá, irmãos, você vai conseguir, mesmo às vezes você não tendo um ganho muito alto, às vezes você não tendo um grande salário, mas esse dom que Deus te dá, ele vai fazer você ter uma vida abençoada, uma vida digna. Amém? Uma vida abençoada, uma vida digna. Eu já vi tantas pessoas na igreja, irmãos, mas não foram poucas. Eu já vi tantas pessoas na igreja chegar em mim, e às vezes, irmãos, são pessoas que não tinham um grande salário, não tinha. Eu estou falando isso para a gente chegar onde nós precisamos chegar, tá? Um grande salário,
aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho é suficiente para me viver. Então, ser próspero é mesmo muitas vezes você não tendo um grande ganho, mas aquilo que você ganha, Deus coloca. E antigamente, pessoas de antigamente, eles tinham um ditado que dizia assim: o pouco com Deus é muito. Você já ouviu falar isso, irmãos? Pessoas diziam: o pouco com Deus é muito. Em algumas circunstâncias é verdade, irmãos. Porque uma pessoa, quando ela tem o dom da prosperidade, às vezes mesmo ela ganhando pouco, ela recebendo pouco, mas aquele pouco, Deus, irmãos, estando presente, ela tendo o dom, com aquele pouco ele consegue fazer que aquele pouco se multiplique e que aquele pouco, irmão, seja suficiente para suprir todas as necessidades dele. Amém? Então aqui nós vemos aqui que a Bíblia diz que tudo isso, enquanto ao homem é quem Deus deu riquezas, é Deus que dá, e deu fazenda, e deu poder para delas comer e tomar a sua porção, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então nós precisamos entender isso, que prosperidade é dom. Prosperidade não é algo que você vai comprar, que você vai negociar com Deus, porque senão, irmãos, Deus seria injusto com a gente. Você já pensou se fosse verdade isso que talvez você ouviu até hoje? Irmão, se você, por exemplo, é aquela pessoa que você chega na igreja e você dá uma grande oferta, então Deus, ele vai te dar um monte de coisa, não é assim que você ouviu até hoje? E aquela pessoa que ela não pode dar uma grande oferta? E aquela pessoa que não pode dar um grande valor? O que ele vai fazer na vida dele? O que ele vai fazer na vida dele? Então, prosperidade não é isso. Prosperidade é você entender que tem um Deus, que você precisa servir a Ele, você precisa caminhar com Ele, você precisa temer a Ele, e você precisa, irmãos, entender que é Ele que está no comando, Ele que está no controle de tudo. Amém. Então não importa, irmãos, o que você tem hoje, não importa o que você, talvez qual seja o seu ganho hoje. Se você às vezes trabalha, tem um trabalho que, por exemplo, de vender, de comprar alguma coisa assim, você, naquele trabalho teu, Deus vai te prosperar, porque você tem o dom da prosperidade está sobre você. Então, aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar o seu pé, Deus vai te abençoar. Deus vai colocar a mão sobre você em tudo que você fizer, irmãos. Ali vai ter a unção de Deus, ali vai ter a influência de Deus, e aquilo que você fizer vai ser abençoado. Amém? Então a prosperidade é isso. Prosperidade é você ter o dom de Deus para você, irmãos, mesmo no pouco você consegue administrar, mesmo no pouco você consegue viver, e Deus, Ele vai fazer o milagre de cada dia ali, para que você não tenha nenhuma necessidade. Amém, Jesus? Amém. Aí talvez você pode perguntar: pastor, mas a gente não precisa, por exemplo, para a gente ser próximo, para a gente conseguir melhorar, por exemplo, a nossa vida financeira, a gente não tem que investir na obra de Deus? Isso é outra história, amém? Isso é outro assunto, irmãos. Isso é outro assunto. Aí nós temos que entender que a Bíblia fala, irmãos, sobre o dizimista, amém? Sobre o dizimista, e a Bíblia, e quem é dizimista, irmãos, fiel, sabe que isso é verdade, amém? Então a Bíblia fala sobre o dizimista, que a pessoa ela deve sim ser fiel a Deus, e ser dizimista, irmãos, não é a pessoa que é um dizimista, ela não faz aquilo por obrigação, ela faz aquilo porque ela tem um coração, irmãos, um coração aberto para Deus, amém? Ela tem um coração aberto para Deus, então ela sabe, irmãos, que quando ela, por exemplo, ela se torna um dizimista, ela se torna um parceiro da obra de Deus, ela tem um coração generoso, então ela sabe que ela vai entregar o dízimo dela, e através daquele dízimo, irmãos, a obra de Deus vai trabalhar, vai andar, e a Bíblia fala que nós somos recompensados em tudo aquilo que nós fazemos, amém? Nós somos recompensados em tudo aquilo que nós fazemos, e quando nós entendemos
dia nós falamos aqui na igreja, eu não sei se foi no domingo passado, que nós falamos sobre talentos aqui na igreja, foi domingo? Foi, né? Domingo nós falamos sobre talentos. Você se lembra quando ali Jesus fez aquela parábola, e ele diz que para um foi dado quantos talentos? 5 talentos. E aquele que recebeu 5, quando ele foi prestar conta, ele tinha feito o que com aqueles 5? Multiplicado. Tinha multiplicado. Então, ele foi ajustar a conta, prestar conta com o Senhor, e quando ele chegou, ele disse: Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos, eu negociei com eles, eu trabalhei com eles, e deles eu fiz 10. Eu fiz 10. Ou seja, eu honrei a confiança que o Senhor depositou em mim. Então, a confiança que o Senhor depositou em mim, ela não foi jogada fora, ela não foi desperdiçada. E aí aquele outro que recebeu 2 talentos, ele chegou também na prestação de conta, ele disse o que para ele? Olha, o Senhor me deu 2, e eu com aqueles 2 eu trabalhei, eu negociei e fiz mais 2. Então eu estou aqui, eu sou 4 talentos. E aquele que multiplicou os 5, multiplicou os 2, por que é que o Senhor disse para ele? Servo bom e fiel, não é? Servo bom e fiel. Como você foi fiel, você trabalhou, você não desperdiçou o talento que eu te dei, então você vai pegar todos eles e ficar para você, porque aqui muito foi dado, muito será pedido. Então ele confiou, ele entregou e devolveu. Mas aquele que recebeu apenas um talento, o que ele fez? Ele enterrou o talento. Ele enterrou o talento. Então ele não fez jus à confiança daquele homem que tinha entregado os bens para ele. E aquele que não multiplicou, o Senhor falou: então vai ser tirado de você e dá para aquele que multiplicou. Então aqui muito foi dado, muito será pedido. Mas aquele, irmãos, aquele que não multiplicou, até o que tem será tirado. Então nós precisamos entender, irmãos, o que é prosperidade. Prosperar é o dom de Deus que te dá a capacidade de você pegar, não importa se é muito, você vê que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, e o que recebeu 1 deveria ter multiplicado também. Então a pessoa tem o dom. Então, mesmo que ela não tenha muito, mas aquilo que ele tem, ainda que seja pouco, com a unção de Deus, com a manifestação do poder de Deus, ela pega aquilo e multiplica. Ela pega aquele pouco que ela tem, acaba sendo suficiente para que ela tenha uma vida tranquila. Amém? Agora, prosperidade, irmãos, como eu disse lá no início, é um estado onde a cada dia você melhora. Amém? A cada dia você melhora. Hoje com pouco, mas você tem o dom, você trabalha com aquele pouco, e aquele pouco é suficiente. Mas não significa que amanhã você não vai estar melhor. Amanhã você vai estar melhor porque você se mantém fiel,
Suicídio. Suicídio também. Eu ia falar, não existe tantas pessoas ricas, irmãos, envolvidas com drogas, alcoolismo, todo tipo de drogas, de jogos. Por que a pessoa se envolve com isso, irmãos? Ela é rica, ela tem muito dinheiro, tem, mas ela não tem nada dentro dela, ela é vazia. Então, aquele vazio, irmãos, que muitas pessoas acham que pode ser preenchido, porque tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, irmãos, e ela está enfrentando a situação de vício, e ela acha que se ela tivesse isso, que ela se tivesse aquilo, ou que se ela tivesse talvez um plano de engano tem, ela seria feliz. Mas às vezes aquela pessoa que tem tudo isso que ela acha que se ela tivesse, ela seria feliz, não é feliz. Porque ela tem vazio. E aí a pessoa tenta preencher esses vazios com os vícios. Só que também não preenche. Aí chega o ponto dela fazer exatamente isso que o irmão disse. O irmão disse, a pessoa ela acaba, irmãos, muitas vezes dando cabo na própria vida. A vida para ela perde valor. A vida para ela perde a graça. Porque ela tem dinheiro, mas ela não é próspera. Ela não tem o dom de Deus sobre a vida dela. Ela não tem o dom de Deus. É lógico que tem muita gente que é rica e é próspera, irmão. Tem o dom de Deus, são pessoas, irmãos, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. São pessoas, irmãos, que têm sempre um coração quebrantado. Pessoas que sempre, irmãos, estão com o coração aberto para servir, para ajudar. Então tem muita gente. Como tem muitas pessoas, irmãos, que talvez elas não tenham dinheiro, mas elas são prósperas. Ela não tem dinheiro, mas ela é próspera, porque ela não é vazia de Deus. Ela tem Deus dentro dela. Então hoje, às vezes ela está passando por um momento difícil, mas ela tem o dom da prosperidade. E com o dom da prosperidade, ela vai melhorar a cada dia. Então hoje ela está assim, amanhã ela vai estar melhor, depois de amanhã ela vai estar melhor, e ela vai melhorando a cada dia. Então o estado dessa pessoa, irmãos, ela vai melhorando a cada dia, até chegar no ponto que você vai ter uma vida, irmãos, abençoada. Amém. Uma vida cheia da graça de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Amém? Amém. As bênçãos de Deus, as bênçãos da prosperidade, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então, ser próspero é a pessoa ser feliz. Amém? Amém. Agora, eu quero aqui para a gente encerrar, irmãos, esta campanha, eu falei de prosperidade hoje, porque a nossa campanha do mês de setembro é a campanha da grande colheita. Amém? A grande colheita. E como eu disse aqui, irmãos, colheita, quando a pessoa diz, eu fiz uma colheita, eu chego em você e diz assim, eu digo, eu fiz uma grande colheita. Você sabe por que eu colhi? Eu só disse para você que eu fiz uma grande colheita. Mas talvez você não sabe o que eu colhi. Eu posso ter colhido milho, posso ter colhido arroz, posso ter colhido qualquer outra coisa. Tudo é colheita. Então, quando nós fazemos essa campanha da grande colheita, nós, irmãos, através do Espírito Santo, nós pensamos em fazer
teria condição de ter uma vida tranquila, uma vida boa, mas ela não tem, porque tem uma família completamente tumultuada. Às vezes não tem paz, é briga, é contenda, é desentendimento. Então, você pode, nessa área você pode dizer, não, eu quero fazer uma grande colheita aqui. Eu quero colher a paz, eu quero colher aqui para minha família a alegria, eu quero colher aqui a harmonia, eu quero colher aqui a união, eu quero colher o amor, eu quero colher o amor. Então, essa grande colheita que nós vamos fazer, somos nós que vamos, irmãos, decidir que vamos apresentar a Deus o que vai fazer parte, o que nós vamos querer colher, o que vai fazer parte dessa grande colheita. É você que sabe o que você precisa colher, o que você precisa colher e trazer para a sua vida, para armazenar na sua vida, para armazenar no seu coração, para que você possa se tornar uma pessoa melhor, para que você possa se tornar uma pessoa feliz. O que você precisa? O que você vai precisar para essa grande colheita? Então, você que vai falar com Deus, você que vai falar com Deus, Senhor, eu preciso colher isso, eu preciso colher isso, colher aquilo, colher aquele outro. E se você fizer isso com fé, se você fizer isso, irmãos, com convicção, se você fizer isso, irmãos, com entendimento, você pode ter certeza que você vai colher. Você crê que você vai conseguir fazer essa grande colheita nesse mês de setembro? Amém. Eu creio que nós vamos estar orando esse mês de setembro todo, para que você seja bem sucedido, para que você tenha o sucesso dessa grande colheita. Amém? Sexta-feira que vem, eu vou entregar aqui para vocês um ramo de trigo. Amém? Pastor, esse trigo ele vai trazer o que para minha casa? O trigo não vai trazer nada. Amém? O trigo não vai trazer nada, o trigo não é um ramo místico, não é nada disso. O trigo não vai trazer nada disso. O trigo, ele só é um símbolo. Amém? O trigo, ele só é um símbolo. Um símbolo, e eu vou ler aqui para você. Eu vou ler aqui para você no livro no Salmo de número 78, só para a gente fechar aqui, no Salmo de número 78. A partir do versículo 24 diz assim, vai colocar aí, Bia? Coloca aí para que todos possam ler. Só para você entender por que eu vou dar esse trigo aqui, tá? Só para você entender por que eu vou entregar o trigo na próxima sexta-feira. Glória a Deus. Sexta-feira nós vamos estar aqui dando mais um passo. Diz assim a partir do versículo 24: E fizesse chover sobre eles um maná para comerem, e lhes tivesse dado o trigo do céu. Amém? Aqui ele está falando, irmãos, de Israel, quando estava no deserto. O que Deus fez, como que Deus cuidou daquele povo. Eu sei que alguns aqui sabem disso. Irmãos, o cuidado de Deus com Israel no deserto foi tão grande. Você sabia que durante todo o tempo que eles andaram no deserto, que a Bíblia diz que foram 40 anos, você sabia que durante aquele tempo o calçado cresceu nos pés deles e as roupas também cresceram no corpo deles? Vocês sabiam disso? Você imagina isso, irmãos? O quanto que Deus cuidou daquele povo? Durante 40 anos Deus não deixou faltar nada para eles. E aqui nós vemos que ele disse que ele fez chover o trigo do céu. Ele diz que cada um comeu o pão dos poderosos e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente e dos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial e ao redor das suas habitações. Esse é o Deus que nós servimos, é diante desse Deus que nós nos propomos em fazer a grande colheita nesse mês de setembro. Amém? Da mesma forma, irmãos, que nós estamos vendo aqui o quanto Deus, irmãos, ele cuidou deste povo, o quanto Deus operou milagres no meio deste povo, eu não tenho dúvida que ele vai operar milagres na tua vida. Amém. Amém? Eu não tenho dúvida. E por isso, irmãos, não seja tímido.
Pastor, eu tenho um caso da justiça, eu estou no processo da justiça, meu negócio está amarrado, o negócio está preso. Creia que você vai fazer isso, vai fazer parte da tua grande colheita. Amém. Amém? Tenho certeza que Deus vai abrir a porta, que Deus vai desatar aquilo que está atado, vai quebrar aquilo que está preso, para que você tenha essa grande colheita. Então eu passo essa proposta para você. Escreve no papel aquilo que você gostaria que fizesse parte, aquilo que você gostaria, não, aquilo que você quer colher, aquilo que você quer colher. E aí você vai colocar no meio da sua Bíblia. Amém? Você vai colocar no meio da sua Bíblia e nós vamos estar orando toda sexta-feira aqui. Eu vou estar orando todo esse mês de setembro para que você tenha essa grande colheita. Amém. Amém, Jesus? Amém. Eu acredito que você vai ter essa grande colheita. Tá? E sexta-feira aqui na igreja, então, eu estarei entregando o trigo, tá? O trigo simbolizando a grande colheita. Conforme nós vimos aqui, ele mandou do céu, ele mandou o trigo do céu para aquele povo. E ele vai mandar do céu também o teu trigo, para que você possa também satisfazer todos os desejos da tua vida e suprir todas as necessidades. Amém, Jesus? Amém. Então, sexta-feira nós vamos estar entregando o trigo. Eu quero convidar você que está em casa, você que nos vê através da live, e você também que vai nos ver em outro dia, em outro momento, você é o nosso convidado. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, na rua Campos 1447, no bairro da Boa Vista. Estamos atrás da Santa Casa de Misericórdia São José do Rio Preto, a 150 metros atrás da Santa Casa de Misericórdia São José do Rio Preto, e ao lado do Banco do Brasil da Boa Vista. Tá? Você é o nosso convidado. Lembrando que domingo, 8 horas da manhã, nós temos a nossa consagração. Tá? Nós consagramos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu aprendi na minha vida aquilo que a palavra de Deus me ensina: que em vão vigir os sentinelas se o Senhor não guardar a casa. Podemos fazer o que quiser. Se o Senhor não guardar a casa, nós vamos estar sempre correndo perigo. Então, sabendo disso, nós estamos aqui todos os domingos às 8 horas da manhã, consagrando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família a Deus. Amém. Amém, Jesus? Amém. E domingo 18h30 nós temos aqui no culto tradicional, tá? Para você dar lá, que Deus abençoe, que Deus te guarda, e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.